Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Senado, o que me traz hoje a esta tribuna é o debate sobre a necessidade de desenvolver um papel para o Brasil por igual, superando as dificuldades regionais e criando oportunidade para todos. Nos últimos 15 anos, a maioria dos estados menos desenvolvidos puderam alavancar seu crescimento graças à política de incentivo fiscal que cada estado pôde fazer. Para se ter uma ideia, presidente, o PIB do meu estado de Goiás, em 1998, era 17 bilhões. Hoje supera 117 bilhões de reais. O fortalecimento do Centro-Oeste, do Norte, Nordeste e Espírito Santo só foi possível porque existiu uma alíquota não unificada de ICMS. Se nós unificarmos o ICMS, nós acabamos com a possibilidade desses estados continuarem fazendo sua política de desenvolvimento. Senhoras e senhores senadores, eu gostaria de levantar uma questão. Os estados menos desenvolvidos estão obrigados a viverem sempre da produção rural? Que não tenho nada contra, pelo contrário, é a minha origem. Esses estados não podem buscar o desenvolvimento industrial e um futuro melhor para os seus filhos? Por que a soja em Goiás, em Mato Grosso, que produz, tem que ser industrializada no Sudeste? Nosso estado não pode desenvolver política para se desenvolver? O Brasil precisa desenvolver como um todo. Em algum tempo, era comum a cena das pessoas atravessar o país em um pau de arara, fugindo da fome e da falta de emprego, buscando o Eldorado que era São Paulo, uma saga sofrida, cantada e eternizada pelo mestre Luiz Gonzaga, que em sua memória já traz o sonho do retirante em voltar para sua terra. Na década de 80, presidente, a cidade de São Paulo tinha mais nordestinos do que paulistanos. A política de incentivos fiscais mudou essa realidade. Permitiu aos estados, antes dedicados ao agronegócio, também assim industrializassem. Senhor presidente, poderia passar horas decorrendo sobre as vantagens dos incentivos fiscais, porém, vou me ater a alguns exemplos. Muito se fala em sustentabilidade. O estado do Amazonas é onde a nossa floresta é mais preservada, contando com índice de mata virgem superior a 97%. Isso só foi possível graças à criação da Zona Franca de Manaus, que gerou emprego, gerou renda e assim evitou o desmatamento da Amazônia. Em Goiás, se considerarmos de 98 a 2002, o PIB saltou de 17 para 117 bilhões de reais. O estado se industrializou, gerou emprego, gerou renda, se desenvolveu. E isso foi bom para o país. E agora eu pergunto, como um estado igual a Goiás e todos os outros estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, se não conta com uma boa infraestrutura e não tem boas rodovias, ferrovias, oferta suficiente de energia, os aeroportos são caóticos e, além de tudo isso, longe do mercado consumidor. Como esse estado consegue atrair investidores? A resposta é simples, senhoras e senhores senadores. A resposta é o incentivo fiscal. Diz que os estados perderam a arrecadação com os incentivos fiscais. Isso não é verdade. Nenhum estado perdeu a arrecadação de ICMS nos últimos 10 anos. O ABC paulista continua firme e forte, como uma potência industrial. Minas continua atraindo investidores. E mais importante que a arrecadação dos estados são os empregos gerados e o bem-estar da população. E agora que pode permanecer em seu estado, porque nele há trabalho. Senhoras e senhores senadores, Goiás não retirou investimento de nenhum outro estado. As políticas de incentivos fiscais atraíram novos investimentos para o Brasil. Investimento que muitas vezes
iriam para Xi'an ou outro país. As principais empresas que instalaram em Goiás, cito como exemplo, a Hyundai, a Suzuki, a Mitsubishi. Goiás hoje conta com o maior polo farmacêutico da América Latina. São empresas que não operavam no Brasil e vieram pelos incentivos fiscais. Senhor presidente, para se ter uma ideia, eu destinei minha emenda de bancada no valor de 55 milhões para a construção de uma parte do anel viário de Goiânia, porque hoje a BR-060, que é uma das nossas principais vias de escoamento, passa dentro da capital do meu estado, gerando um enorme transtorno e atraso no deslocamento da produção e da nossa população. Então, senhor presidente, como atrair uma empresa para essa realidade sem incentivos fiscais? Eu concordo que precisamos regulamentar a questão dos incentivos fiscais. Incentivos fiscais têm que ser concebidos quando gera novos empregos, quando traz novas tecnologias e quando vai desenvolver o Estado. Deve ser feito com tempo e com função determinada. Estive reunido com vários representantes da DIAL Brasil e a resposta é uma só. Se acabar os incentivos fiscais, as empresas fecharão. Milhares de pais e mães de família estarão desempregados. Isso afetará a cadeia de consumo em todo o país. Não podemos andar na contramão, e sim apoiar o desenvolvimento regional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o processo unificado do CMS em 4% é um desastre para o desenvolvimento regional do país. E nem mesmo a simetria das alíquotas entre 7% e 4%, como possibilidade, não é boa para o desenvolvimento regional. Diante disso, não vejo vantagem nenhuma na mudança da alíquota, mas sim a necessidade de discutir aqui como melhorar a infraestrutura da logística em nosso país. E sim, com um país onde todos os estados estejam preparados para produzir, com oferta de rodovias, ferrovias, energias, plataformas multimodais, e assim poderemos modificar os incentivos fiscais. Não podemos trocar a certeza do desenvolvimento dos incentivos, que atrai empresas, aumenta a arrecadação, geram empregos, pela certeza dos fundos de compensação, que são desnecessários se mantidas políticas de incentivo. Onde fica a lógica nessa matéria em que o primeiro adoece doente de sadio para depois tentar curá-lo? A medida 599 fala em criação de fundos. Os estados não precisam de fundo para compensar as perdas de suas empresas. O que os estados precisam é de não perder as suas empresas. Porque o fundo pode até compensar as receitas, mas não compensa os empregos, não compensa a manutenção da desigualdade regional. A medida 599 também cita o Fundo de Desenvolvimento Regional. Os empresários não vão se instalar em estado sem infraestrutura, sem mercado consumidor, só porque o Estado está prometendo empréstimo com juros subsidiados. Empréstimo com juros subsidiados já tem em todos os estados, através do BNDES. Então, nenhum fundo de desenvolvimento regional vai conseguir vai levar para o interior do Brasil as indústrias, porque lá não tem matéria-prima, lá não tem mão de obra qualificada, não tem infraestrutura, e o que leva as empresas para Goiás, norte, nordeste do país, são os incentivos fiscais. Por isso, senhoras e senhores senadores, que não pode ser via medida provisórias ou PRS que essa discussão deve ser feita. Somos nós, senadores, representantes da federação, que temos que fortalecer esse debate e defender o desenvolvimento regional. Precisamos fazer uma reforma tributária ampla nos tributos federais. Agora, mudar apenas a alíquota do ICMS, antes de corrigir os problemas estruturais dos estados menos envolvidos, é fazer uma mudança contra o Brasil, contra o trabalhador. Era isso que eu tinha a dizer, presidente.